Thor é um guerreiro famoso, conhecido por ser o mais forte entre todos os vikings. Durante uma batalha muito feia, seus navios de guerra foram cercados por um monte de navios inimigos, e ele estava completamente em menor número, mas isso não o perturbou nem um pouco. O inimigo tenta atacá-lo, mas com sua disposição calma, ele bloqueia o ataque e corta o inimigo ao meio, antes de desviar de mais 2 inimigos e esfaqueá-los até a morte. Um dos inimigos se aproxima sorrateiramente por trás dele, mas é derrotado por um homem gigante e amigo de Thor, Thorkel. Thorkel diz para ele prestar atenção enquanto usa um único golpe de seu machado gigante para matar vários inimigos, enquanto Thor corre por um tronco de madeira e mata o último inimigo em seu navio. Ele pergunta a Thor se está se sentindo bem para a luta, enquanto casualmente levanta um homem morto, e Thor pega um escudo para bloquear a chuva de flechas que vem em sua direção. Thor lhe diz que já teve o suficiente e vai acabar com a batalha de uma vez por todas, e pula no navio próximo, correndo através dos inimigos como se cortasse manteiga com faca. Ele mata vários inimigos com uma velocidade surpreendente, antes de atirar em um grupo deles no outro barco. Em seguida, ele pula para uma terceira embarcação e mata todas as pessoas nela também. O último inimigo tenta atacá-lo com seu machado, mesmo estando terrivelmente assustado, e Thor simplesmente o apunhala no estômago, matando-o. O homem chama por sua esposa enquanto morre, o que faz Thor se lembrar de sua própria esposa, e ele fica parado por um segundo, o que dá ao inimigo uma chance de atingi-lo no ombro com suas flechas antes de uma horda de inimigos colidir com seu navio e correr em direção a ele. Eles aproveitam a distração dele e o desarmam enquanto um dos inimigos corre em sua direção para acabar com sua vida, mas Thor o contra-ataca, o que faz os dois caírem no mar. O cara tenta estrangular Thor enquanto ambos lutam para ficar fora da água, mas Thor calmamente pega a espada do inimigo e o apunhala no estômago, encerrando a luta. Ele volta à superfície, mas decide nadar para longe da batalha e chega à costa. Olhando para a cena da batalha, ele sente o estômago revirar de nojo, ao perceber que não sabe nem por que está matando aqueles homens, e decide nunca mais voltar a lutar e se afasta. Vários anos se passaram, e agora ele vive na Islândia em uma pequena vila com sua família, incluindo sua esposa, Helga, sua filha, Ylva, e seu filho, Thorfinn. Agora ele trabalha como fazendeiro e conseguiu escapar do alcance de seu exército fingindo que morreu na batalha. De volta à sua casa à noite, um grupo de crianças se reúne para ouvir as histórias de Leif, um velho que é marinheiro e já viajou pelo mundo. Ele lhes conta sobre um lugar quente onde os invernos não são rigorosos, e há sempre grama verde ao seu redor e uma brisa quente soprando alegremente. Para essas crianças, um lugar assim parece mais um sonho do que realidade. Thor volta e diz às crianças que elas deveriam voltar para suas casas à noite, e então se senta com Leif, que lhe diz que este inverno está especialmente rigoroso, e muitas pessoas têm morrido devido ao frio. Ele diz a Thor que eles devem manter o gado sob controle, pois muitos vão morrer se não forem cuidados adequadamente. Nesse momento, Ylva entra com 2 ovelhas, afirmando que estas eram as únicas que estavam ficando mais fracas, e que precisam cuidar delas e mantê-las aquecidas. Caso contrário, elas morrerão. Thor agradece a ela e a manda dormir, enquanto discute as precauções de segurança que a vila deve tomar para se proteger nesses tempos difíceis. No dia seguinte pela manhã, Ylva e Thor limpam a neve do topo da cabana, enquanto ela reclama de trabalhar tanto e de repente acaba caindo. Felizmente, no entanto, ela caiu em um monte de neve, então ela estava bem, mas de repente ela percebe que há alguém enterrado debaixo da neve. Ela cava como um cão louco e descobre um homem frágil e de aparência doentia em roupas esfarrapadas que tem uma corrente quebrada em volta do pescoço. Ele desce rapidamente e pega o homem nos braços antes de levá-lo para dentro e pede à sua esposa que aqueça um pouco de água, enquanto a filha traz um cobertor de pele grossa para cobri-lo. Ele rapidamente acende o fogo e começa a fazer reanimação cardiopulmonar nele, enquanto a esposa lava os pés do homem com água morna. Ylva parece abalada, mas diz ao pai que não faz sentido fazer tudo isso, pois o escravo parece já estar morto, já que seu corpo está todo frio. Mas Thor persiste, e finalmente o escravo começa a tossir, enquanto Thor grita para sua filha aumentar o fogo. Ele rapidamente pergunta ao escravo seu nome e de onde ele é. Mas o escravo está fraco demais para dizer qualquer coisa, e simplesmente murmura. Depois de um tempo, o escravo responde que fugiu da casa de Halfdan, que é o chefe da aldeia depois da montanha. E imediatamente Ylva fica assustada, dizendo a Thor que eles deveriam devolver o escravo imediatamente, pois mantê-lo será um crime. Thor, no entanto, a ignora completamente e pergunta a ele por que fugiu. O escravo mostra as cicatrizes em seu peito e afirma que foi torturado naquela casa e decidiu fugir, mas não tinha para onde ir, então acabou na casa de Neri. Ele começa a perder a consciência novamente, enquanto um dos aldeões entra correndo na casa de Thor e diz a ele que Halfdan chegou ao cais com um pequeno pelotão e parece estar disposto a começar uma briga. Ele implora para que Thor venha imediatamente, então Thor diz ao escravo para ficar acordado, pois se ele dormir, pode nunca mais acordar.
No cais, Leif está bloqueando o caminho de Halfdan, fazendo-lhe todo tipo de perguntas enquanto mostra uma corrente quebrada e responde que um de seus escravos fugiu e veio para esta aldeia, e ele está aqui apenas para levar o que é dele. Um dos jovens vikings da aldeia pega sua espada e diz a eles que não podem simplesmente invadir sua aldeia sem aviso prévio, enquanto um dos homens do lado de Halfdan reconhece esse cara, pois eles lutaram uma vez e ele perdeu a mão naquela luta. O homem avança e começa a insultá-lo enquanto ambos se preparam para lutar. Leif diz-lhes que eles não podem lutar e que isso é contra as regras, mas o homem diz que não se importa com as regras. Isso enfurece Halfdan, que usa sua corrente para desarmar o homem, dizendo-lhe que precisam seguir as regras, não importa de que lado estejam, e enrola sua corrente em volta da cabeça dele antes de puxá-la de volta, desfigurando o homem para a vida toda. Isso assusta todo mundo, e eles dão passagem para Hal, quando ele entra na casa dos Thors. Ele diz a Thors que o escravo sob seus cuidados pertence a ele, e que está ali para levá-lo de volta. Ylva tenta falar com ele, dizendo a Halfdan que eles estavam apenas tentando manter o escravo vivo para ele, mas Thor simplesmente pergunta por quanto ele comprou o escravo. Halfdan responde que pagou 2 ovelhas pelo escravo, e Thor simplesmente responde que lhe dará 3 ovelhas. Halfdan diz a ele que está contente em receber essa oferta, mas precisa levar o escravo de volta e torturá-lo na frente dos outros para ensinar-lhes a não repetir o mesmo erro que ele cometeu. Thor, no entanto, levanta-se e mostra a Halfdan o quão grande e alto ele é, embora tenha pouco mais de 1,80 m. Mas acho que as pessoas costumavam ser mais baixas naquela época. Ele diz a Halfdan que pagará 4 ovelhas pelo homem, todas jovens, mas Halfdan responde que quer 8. Thor não pensa nem por um momento e aceita a oferta, comprando o escravo dele. Halfdan parece estar satisfeito com a troca, e retorna aos seus navios. Infelizmente, porém, o escravo morre algumas horas depois, e à noite, Thor realiza seu funeral com sua família, enquanto sua filha o chama de idiota por pagar 8 ovelhas por um escravo morto. Thor, no entanto, não parece se incomodar com isso, e simplesmente lamenta a pobre alma antes de voltar para casa. No dia seguinte, enquanto Thor tentava consertar um pote, mas estava falhando miseravelmente, Thorfinn corre até ele, gritando sobre um navio de guerra. Ele pergunta o que está acontecendo, e ele responde que ele e Leif acabaram de ver um enorme navio de guerra chegando à aldeia, e Leif pediu que ele chamasse Thors. Thors caminha até os portos, que já estão cheios de curiosos, olhando para um belo navio comprido, cheio de vikings disciplinados vestidos com armaduras ornamentadas e portando um enorme machado de batalha. O líder deles, Floki, tira seu capacete e se inclina para Thors, chamando-o de líder. Toda a vila fica chocada com isso, mas Thors parece indiferente enquanto pergunta a Floki sobre seus negócios com esta vila. Floki responde que gostaria de falar dentro, e ambos ele e Thors entram em sua casa enquanto os vikings cercam toda a aldeia. Thors pergunta a Floki por que ele veio aqui procurá-lo, já que faz 15 anos desde a última vez que se viram. Floki responde que há alguns dias, o rei da Inglaterra esgueirou um grupo de homens em suas terras, e enquanto toda a aldeia tomava banho, eles os pegaram de surpresa e mataram todos, incluindo a cunhada do rei da Dinamarca. Isso deu ao rei um motivo para atacar o povo inglês, e ele está se preparando para uma invasão em grande escala, e pediu que todos os vikings fossem convocados para participar na guerra. Ele diz a Thors que, embora a pena por deserção seja a morte, o rei está disposto a ignorar o fato de que ele desertou do exército e apenas quer que ele lute por eles. Thors, no entanto, responde que deixou esse tipo de vida, e que esta vila está a milhares de milhas de distância de qualquer conflito do outro lado do mundo. Floki, no entanto, responde a Thors que o rei deles ordenou que massacrem toda a aldeia se Thors se recusar a se juntar à batalha, e isso acaba forçando a aceitar a proposta. Ele vai até os portos para ver o navio de guerra partir quando Floki anuncia que vão guerrear com a Inglaterra e serão acompanhados e liderados por Thors, e qualquer homem da vila é bem-vindo a acompanhá-los na guerra, se quiser. Depois de dizer isso, ele simplesmente retorna ao mar enquanto a vila inteira comemora a ideia de uma guerra real, onde podem ganhar ouro e glória. Thors, no entanto, não parece inclinado e retorna tristemente para casa. Leif volta para casa e conversa com ele, onde Thors revela que esses homens nunca viram uma guerra antes, nem de longe, e tem uma imaginação muito errada do que é guerra. Quase todos eles morreriam nesta guerra, mas todos parecem estar tão animados com isso. No dia seguinte, eles retiram o navio de guerra da aldeia, consertando-o para navegar, enquanto Thorfinn brinca com as outras crianças, simulando uma guerra em que ele está sendo um idiota e batendo nas pessoas com muita força, até quebrando o osso de uma criança. O pai do garoto leva-o até Thors, que cura sua mão enquanto as outras crianças reclamam de como Thorfinn sempre bate forte demais. Thors retorna ao seu lugar e percebe que Thorfinn está segurando a adaga que pertencia a ele quando era lutador, e a arranca dele, dizendo que ele não tem inimigos e não deveria lutar sem motivo.
Thorfinn, no entanto, está bravo por algum motivo e corre para fora enquanto Thor olha para ele. No dia seguinte, eles estão prestes a partir e Thor permitiu que apenas 5 homens fossem com ele para lutar na batalha. Eles se preparam no navio enquanto uma mulher pobre corre até Leif, perguntando se ficarão bem. Leif lhe diz a verdade, que Thor não está levando nenhum deles para a batalha, está apenas levando esses 5 homens com ele até a Noruega, onde os deixará e seguirá sozinho na batalha, pois não quer arriscar a vida de ninguém. Ele está levando apenas 5 homens porque o navio de Leif só pode transportar mais 5 homens de volta ao continente. A menina parece aliviada e sai correndo, enquanto Thor olha e chama por Thorfinn, que não está em lugar algum. Ele está atrasado demais, então acaba pedindo à esposa que cuide de Thorfinn enquanto ele sobe no barco e pega um dos maiores remos que já vi. Todos os 5 homens estão de um lado com remos, enquanto Thor está sozinho com seu remo gigante, e todos ficam chocados ao ver que, quando começam a remar, ele ainda consegue gerar muito mais força do que os 5 homens juntos. Eles remam profundamente no oceano, onde finalmente conseguem um pouco de descanso, enquanto os ventos sopram, então Thor ergue o mastro enquanto o resto dos homens está deitado no chão, doente e cansado, já que suas mãos doem de tanto remar. Thor diz a um dos caras para não se preocupar, pois agora o vento os levará para onde querem e eles nem podem mais voltar. Ao ouvir isso, Thorfinn pula de um barril, chocando a todos, inclusive seu pai, e corre até a beirada para urinar. Thor o agarra e dá-lhe uma surra daquelas, mas finalmente a noite cai e ele acaba dormindo em seu colo. Ele e outro cara têm o dever de guarda durante a noite enquanto todos dormem, e quando amanhece, Leif grita com eles que estão se aproximando de uma ilha onde podem descansar e relaxar um pouco, e todos começam a remar enquanto entram em uma enseada. Ao passar pela enseada, Leif para ao sentir que algo está errado. Thor pergunta a ele se está tudo bem, mas ele responde que sente que algo não está certo. Thor olha para o desfiladeiro e nota as paredes altas, sentindo-se bastante preso se algo der errado. Então ele diz a Leif que também tem um mau pressentimento e que deveriam recuar. Leif concorda com ele e eles começam a recuar, quando de repente, um monte de entulho começa a cair de cima e Thor pula em Thorfinn para protegê-lo enquanto os outros se abrigam. Depois que os destroços param de cair, ele se vira para ver que a saída foi bloqueada, enquanto Leif pergunta se estão bem. Felizmente, todos parecem ter escapado ilesos, mas Thor diz para se prepararem porque inimigos estão se aproximando. 2 navios de guerra entram subitamente na enseada à frente deles, cheios de homens, enquanto os caras no barco de Thor começam a entrar em pânico, pois não têm experiência real. Um deles saca a espada, mas Thor diz para ele não usá-la, pois ele irá lidar com eles, e pega sua espada, antes de entregar um pequeno punhal a Thorfinn, dizendo-lhe para usá-lo somente quando absolutamente necessário. Quando se aproximam, Thor avança e salta para o navio deles, chocando a todos. Um dos homens tenta atacá-lo, mas Thor o derruba facilmente com um único soco, chocando novamente todos ao seu redor. Outro homem corre em sua direção, apenas para ser derrubado com uma cotovelada rápida, assustando o restante dos homens. 3 inimigos a mais tentam atacá-lo, mas num piscar de olhos, são nocauteados por ele com as mãos nuas. Homens continuam correndo em sua direção e ele nem sequer tira a espada, pois abandonou a ideia de tirar vidas, e nocauteia todos eles, avançando em direção ao vice-comandante do navio. Mais pessoas correm para ele, e mais pessoas são nocauteadas por um único soco, enquanto ele caminha em direção ao fim a um ritmo constante. Saitama deveria entregar o trono de One Punch Man para Thor imediatamente. Um monte deles o ataca novamente com machados e espadas, mas ele simplesmente quebra o braço de um deles, acerta o rosto com o cotovelo e os soca na água, mas também joga um remo para eles como um cavalheiro para que não se afoguem. Outro cara corre até ele e é nocauteado, o que assusta todo mundo a bordo. O vice-comandante deles, chamado Jorn, que comeu alguns cogumelos antes, fica totalmente enlouquecido e começa a destruir seus próprios homens, espancando-os e até sufocando alguns deles. Ele começa a socar o convés do navio, então os homens tentam segurá-lo para que ele não destrua o navio inteiro. Mas essa fera de homem enlouquecido soca todo mundo para longe, machucando-os gravemente a ponto de todos em sua equipe ficarem com medo e pularem do navio para se salvarem. Thor percebe que ele enlouqueceu e não consegue sentir dor enquanto Bjorn bate sua cabeça contra o casco de madeira. Ele se vira em direção a Thor e grita com toda a força antes de correr em sua direção a uma velocidade incrível. Thor, no entanto, é um veterano de centenas de batalhas e já viu homens como esse antes e facilmente acerta um soco em seu olho, derrubando-o para trás. Bjorn, no entanto, ainda não terminou e tenta atacá-lo novamente, apenas para receber um forte uppercut no queixo e ser derrubado mais uma vez. Ele percebe que o líder chamado Askeladd está trazendo seus navios em direção aos navios deles e planejando invadi-los e pensa em defendê-los, mas é forçado a parar quando Bjorn se levanta novamente para atacá-lo. As tropas de Askeladd começam a colocar tábuas para pular em direção ao outro navio, mas elas são quebradas quando Thor lança Bjorn contra elas, nocauteando-o completamente. Ele salta de volta para seu navio e corta o restante das tábuas, evitando a invasão. Ele olha para o outro navio e percebe que há 30 homens nele com um grupo de arqueiros no topo da colina. Ele sabe que pode facilmente derrotar todos sozinho, mas percebe que tem um grupo de pessoas com ele que não podem se defender, incluindo seu filho.
Depois de pensar muito, ele olha para Askeladd e o desafia para um duelo diante dos deuses e dos homens. Ele lhes diz que pode enfrentá-lo sozinho facilmente, mas dará a eles uma chance de viver. Se Askeladd vencer o duelo, eles podem fazer o que quiserem, mas se ele perder, precisam retirar suas tropas imediatamente. Askeladd olha para ele impressionado e diz que aceitará o duelo, e pula para o seu lado, encarando-o antes de sacar a espada. Thor pergunta a ele por que está arriscando a vida de tantos de seus homens apenas para fazer prisioneiros 2 velhos e um grupo de garotos. Ele responde que isso não é sobre capturar escravos, mas porque foi pago para eliminar Thor. Isso o surpreende um pouco, mas ele imediatamente percebe que deve ser obra de Floki, que estava com muito medo de enfrentá-lo pessoalmente e portanto enviou um bando de mercenários para matá-lo. Thor diz a ele que isso não importa mais, e o duelo começa. Ele começa a caminhar em direção a Askeladd, com sua espada desembainhada, o que o surpreende, pois pensa que ou Thor é um idiota excessivamente confiante, ou é tão incrivelmente habilidoso e experiente que duelos como este, em que sua vida está em jogo, não são uma grande surpresa para ele. Askeladd, no entanto, é um lutador muito astuto e corta uma das cordas próximas, fazendo a vela cair na sua frente, bloqueando a visão de Thora. Assim que a vela cai, Askeladd desaparece de sua posição e se agacha sob a vela para tentar terminar a luta com um único golpe de sua espada. Thor, embora pego de surpresa, consegue recuar, mas não sem um ferimento, já que a espada de Askeladd o arranha um pouco, provocando sangue. Ele tenta chutar Askeladd, mas ele rapidamente se esquiva para trás. O próprio Thor parece estar surpreso ao notar sangue saindo de seu peito, enquanto os inimigos gritam em apoio ao seu líder. Thor olha para Askeladd e reconhece sua força, antes de dizer que não será capaz de se conter contra um lutador tão habilidoso como ele, e corre em direção a ele e ataca a espada de Askeladd com uma quantidade insana de força, que deixa todos chocados. Ele continua atacando enquanto Askeladd tenta manter sua posição, e em um determinado momento Thor o atinge com tanta força que Askeladd quase cai no chão, mas rapidamente usa algumas acrobacias para desviar do próximo ataque e cair em pé. Thor novamente não dá tempo para Askeladd recuperar a compostura e avança, atacando-o mais uma vez, mas ele se esquiva enquanto Thor o segue, atingindo-o enquanto ele está no chão. Ele desencadeia outra série de ataques enquanto Askeladd percebe que sua espada está quebrando e se despedaçando, e se isso continuar acontecendo, ambas as espadas podem se quebrar e vai depender da sorte de quem conseguir quebrar a espada do outro primeiro. Askeladd espera por sua oportunidade, e assim que Thor levanta a espada para golpear, Askeladd passa para a ofensiva e ataca com a espada dele, quebrando-a completamente. Pensando que venceu, ele faz um amplo movimento para terminar o duelo, mas acontece que Thor sabia o que estava fazendo, e intencionalmente deixou que ele quebrasse sua espada para que perdesse a compostura. Assim que Askeladd levanta sua espada, Thor acerta seu cotovelo, desarmando-o, e coloca sua espada em seu próprio pescoço, finalizando o duelo. Thorfinn e os outros se alegram com a vitória de Thor, enquanto ele diz a Askeladd para se render e retirar suas tropas. Askeladd, no entanto, permanece onde está e afirma que ele absolutamente não pode se render, pois tem suas tropas atrás dele, e um líder que se curva a outra pessoa não é um líder. Askeladd olha para Thor e diz-lhe para matá-lo se quiser vencer o duelo, mas ele recusa, afirmando que não usará a espada para matar ninguém, pois um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada para começar, e o fato de ter usado sua espada contra Askeladd significa que ele não é um verdadeiro guerreiro. Askeladd fica atordoado com isso e olha Thor diretamente nos olhos, dizendo-lhe que ele é o melhor guerreiro com quem já cruzou espadas e, surpreendentemente, pede-lhe para se tornar o líder deles, pois provavelmente nunca verão outro homem como ele novamente. Toda a tripulação fica atônita, vendo seu líder disposto a abandonar a liderança por Thor, mas ele logo volta a si. Ele diz a todos que estava apenas brincando, enquanto Thor lhe diz novamente para recuar. De repente, no entanto, Bjorn acorda novamente, pula em seu javali, antes de agarrar Thorfinn e colocar uma espada em sua garganta. Todos ficam onde estão, completamente chocados com o que acabou de acontecer, enquanto Thor grita para Askeladd deixá-los ir, como prometido. Ele olha para Bjorn e coloca uma espada na garganta de Askeladd, mas não há mudança. Thor lhe diz que fez uma promessa, mas Askeladd responde que também fez uma promessa de matá-lo, momento em que Thor percebe que não vale a pena arriscar a vida de seu filho e lhe diz que ele conseguirá o que precisa, mas que deve deixá-los completamente em paz e seguir seu caminho sem olhar para trás. Ele olha para ele com surpresa, enquanto Thor joga a espada na água e ordena ao arqueiro que chover flechas sobre ele. Thor, empalado por muitas flechas, ainda se mantém firme, enquanto todos ao seu redor estão maravilhados com a força inacreditável deste homem. Ele olha para Bjorn e diz-lhe para deixar Thorfinn ir, e até o Berserker solta o menino por medo. Thorfinn corre em direção a Thor, agarrando sua túnica enquanto chora copiosamente, mas Thor diz a ele para cuidar de si mesmo e de sua família, antes de olhar para Lif e dizer a ele para levar sua cabeça ao rei para que deixem sua aldeia em paz. Um dos caras no barco de Thor corre em direção a Askeladd com a espada desembainhada e o ataca, mas Askeladd desvia facilmente do golpe antes de socá-lo no rosto e dizer para ele se afastar,
pois Thors lhe deu uma nova vida e ele deve respeitar esse sacrifício. Askeladd então retira suas tropas enquanto os outros garotos pulam no barco de Leif para voltar. Ele pega o barco no qual Thors veio, pois precisavam de mais homens para remá-lo, já que Thors estava remando com a força de 5 homens sozinho. Para sua surpresa, no entanto, ele chega à popa e olha para aquele barco para ver Thorfinn a bordo em um acesso de fúria, segurando uma adaga e gritando ameaças, alegando que tirará suas vidas, mesmo que seja a última coisa que faça. A tripulação dele diz que ele entrou furtivamente neste barco enquanto eles estavam saindo e pergunta se deveriam jogá-lo ao mar, mas Askeladd, que também é afetado pelo altruísmo de Thors, diz para deixarem o garoto em paz e volta a dormir. Já se passaram alguns dias desde que Thorfinn está isolado no outro navio e ele ficou sem água potável, além de comida agora, e está quase sem vida enquanto tenta beber o que resta de água a bordo, mas descobre que está completamente salgada e imprópria para o consumo. Ele teria morrido em breve, mas o fogo em seu coração por vingança o mantém vivo, já que, felizmente, Askeladd e sua tripulação desembarcam em uma ilha para saquear um pouco. Thorfinn finalmente toca o chão firme e tenta segui-los, mas está tão fraco que escorrega e cai, batendo em uma árvore e desmaiando. Quando ele acorda, já anoiteceu e, de repente, ele percebe uma luz vindo do fim da floresta, e ao se aproximar, fica horrorizado ao ver que Askeladd e suas tropas estão destruindo toda a vila, matando todos os homens e as mulheres enquanto impedem que qualquer um escape de suas garras. Depois que terminam de saquear, toda a aldeia adormece rapidamente. Thorfinn decide dar uma olhada ao redor e puxa sua adaga para sua defesa. Ele anda pelo acampamento procurando por Askeladd, quando de repente o avista em uma pequena casa dormindo em uma cama. Ele imediatamente pega uma espada de um viking próximo e entra no quarto, tentando não fazer barulho antes de levantar a espada acima da cabeça para matá-lo. Mas para no último momento, pois não pode ser um covarde e matar alguém enquanto dorme, então ele volta para a floresta. Na manhã seguinte, ele espera perto da borda para Askeladd acordar e, assim que o avista caminhando com Bjorn, corre em direção a eles e desafia Askeladd para um duelo. Ele olha para Thorfinn, segurando uma espada que é grande demais para ele, enquanto ele está ali com as mãos tremendo por causa do peso. Todos os companheiros começam a rir de Thorfinn, mas ele decide honrar seu duelo e aceita o desafio. Ele nem sequer tira a espada e diz a Thorfinn para atacá-lo, e assim que ele avança, Askeladd desvia, e Thorfinn perde o controle quando sua espada fica presa na tábua de madeira. Todos eles riem enquanto ele tenta tirar a espada, enquanto Askeladd se move em direção a ele e o chuta para fora do caminho, dizendo que ele deveria tê-lo matado enquanto ele estava dormindo. Thorfinn se levanta e vagueia pela aldeia de estômago vazio, pois já faz alguns dias desde a última vez que comeu. As tropas de Askeladd, no entanto, estão fazendo um banquete de cordeiro e carne bovina, o que faz a boca dele salivar enquanto os observa. Os homens, no entanto, são uns desgraçados e jogam-lhe um osso vazio para chupar, para o qual Thorfinn olha com fome, mas recusa-se a tocar e foge para dentro da floresta. Ele vê um coelho e tenta capturá-lo, mas obviamente falha, antes de encontrar algumas nozes no chão que o coelho estava comendo. Ele tenta comê-los, mas os cospe, percebendo imediatamente que são amargos e nojentos. À noite, ele visita o acampamento agora abandonado e examina os ossos totalmente comidos enquanto a chuva cai, e por pura fome pega um dos ossos e começa a roê-lo, tentando tirar um pouco de carne, mas não consegue, perdendo completamente o ânimo. Ele acorda na manhã seguinte com sua espada roubada ao seu lado. Quando Bjorn o vê na selva enquanto colhe alguns cogumelos, parece estar surpreso que ele ainda esteja vivo, mas decide simplesmente colher cogumelos e pergunta se ele já está acostumado com aquela espada enorme. Thorfinn, no entanto, não está com humor para falar e puxa a espada, acusando-o de trapacear durante um duelo que levou à morte de seu pai. Ele corre em direção a Bjorn e tenta atacá-lo, mas ele consegue bloquear o ataque com o cotovelo, empurrando-o para o chão e volta para o acampamento, deixando-o sozinho na floresta. À noite, Thorfinn tenta sentar-se junto ao fogo e comer o que puder comer dos ossos restantes, quando de repente um lobo se aproxima. Ele imediatamente pega sua espada e a segura à sua frente, mas se lembra de como a espada não é boa o suficiente para ele, pois é muito pesada para ser manejada. Ele imediatamente solta a espada e pega sua adaga assim que o lobo tenta atacá-lo. Thorfinn usa sua adaga para apunhalar o lobo na garganta, que imediatamente recua, mas acaba morrendo momentos depois, dando-lhe muita confiança. No dia seguinte, ele começa a praticar com a adaga, usando um balde de madeira como alvo, e lentamente começa a ter mais controle sobre ela. Ele até tenta matar um coelho, mas falha, pois ainda é rápido demais para ele. E em frustração, ele joga a adaga apenas para descobrir que ficou presa a uma árvore próxima. Isso lhe dá a ideia de começar a aprender a lançar facas, e ele começa a praticar em uma árvore próxima. Ele continua assim por vários dias e finalmente consegue pegar um coelho sozinho e cozinha-o para ter uma refeição substancial em vários dias. No dia seguinte, enquanto Askeladd e companhia estavam prestes a partir, Thorfinn vai até ele mais uma vez e, na frente de todos, desafia-o para um duelo novamente. Askeladd não parece muito interessado, mas acaba aceitando o duelo mesmo assim.
Thorfinn corre em sua direção e balança a adaga várias vezes, tentando acertá-lo, mas Askeladd é um excelente lutador e desvia de todos os seus ataques com pouco esforço e o chuta para longe. Thorfinn tenta se levantar novamente, mas é chutado mais uma vez por ele, e então ele continua chutando-o repetidamente, dizendo-lhe para se levantar e lutar, até que Bjorn lhe diz para deixá-lo ir. Askeladd se vira, apenas para Thorfinn jogar sua adaga nele, mas Askeladd rapidamente consegue afastá-la, salvando-se. Em seguida, ele pega a adaga e joga na frente de Thorfinn, que diz que quer outro duelo, mas Askeladd diz que, se ele quer duelar com ele, precisa ganhar glória no campo de batalha, e só então lhe dará uma oportunidade de lutar novamente. Thorfinn levanta-se enquanto Askeladd se dirige para os seus navios e decide que ganhará glória no campo de batalha em pouco tempo, e terá seu duelo no qual matará Askeladd. Finalmente, a invasão em larga escala da Inglaterra se concretizou, pois os vikings começaram a invadir o continente com seus exércitos ferozes, assustando os ingleses. Askeladd quer ter um pedaço da glória e do ouro, então ele também está procurando participar da batalha. Eles navegam por um rio e veem um monte de corpos mortos espalhados pela margem enquanto finalmente atracam seus barcos e começam a caminhar na terra firme. Eles caminham pelos corpos mortos sem dificuldade porque são veteranos de guerra, enquanto Thorfinn está tendo muita dificuldade para atravessar tanta carnificina e o fedor de pessoas mortas. Em um momento, ele olha de perto para um corpo morto e começa a vomitar no chão após passar mal. Ele continua a segui-los e quando a noite cai, começa a comer qualquer noz que consegue encontrar, enquanto Askeladd faz um acordo com o resto do exército viking para conseguir muito ouro em troca de seus serviços como mercenário. Eles finalmente fecham um acordo, mas de repente um monte de flechas começa a cair sobre eles. Acontece que as tropas inglesas decidiram emboscá-los quando os vikings não estavam esperando, e uma luta massiva estourou. Muitos homens morrem, mas logo Askeladd assume o controle e lidera seus homens na batalha, enquanto rapidamente se recuperam e correm em direção aos inimigos com machados e espadas, sendo atingidos pelas flechas, mas ainda matando os inimigos com incrível ferocidade. Thorfinn se lembra da promessa de Askeladd sobre ter outra chance em um duelo se ele conseguir algo. Então ele pega sua adaga, mas sendo uma criança fica assustado com tanto derramamento de sangue, e de repente um soldado inimigo se aproxima dele por trás. Ele rapidamente começa a fugir, mas o soldado o empurra no chão e está prestes a executá-lo quando Askeladd esfaqueia o soldado por trás, matando-o na hora antes de seguir em frente. Ele se levanta novamente enquanto o caos se desenrola ao seu redor, e de repente outro soldado corre em direção a Thorfinn, esperando matá-lo. Mas desta vez, Thorfinn controla seus nervos, desvia de seu ataque e o esfaqueia na barriga de lado. A ferida não é profunda o suficiente, no entanto, e o soldado o chuta no estômago antes de tentar acabar com ele com um golpe. Mas Thorfinn acaba por esfaqueá-lo novamente no estômago, matando-o de uma vez por todas. Ele, no entanto, está tão traumatizado com isso que começa a chorar e a esfaquear o cadáver repetidamente, enquanto os outros caras observam sua súbita transformação de menino para homem. A partir de então, ele começa a participar de batalhas após batalhas, correndo até os inimigos, surpreendendo-os com sua agilidade e corpo pequeno, mas cravando a adaga profundamente em suas gargantas, matando-os imediatamente. Ele passa vários anos no campo de batalha, melhorando cada vez mais, aprendendo novos movimentos e matando mais e mais inimigos com surpreendente facilidade, chegando até a salvar a vida de Askeladd uma vez ao lançar sua faca em um inimigo que ia atacá-lo por trás. Thorfinn envelheceu um pouco agora e está muito experiente em batalha, mesmo quando comparado com outros homens. Em um momento específico, Askeladd pede que ele faça reconhecimento dos inimigos antecipadamente, infiltrando-se na área. Ele acaba concordando, mas as coisas não saem conforme o planejado e ele fica cercado por um grupo de soldados e seus cães. Ele mata um dos soldados, mas os outros dois o cercam, e um deles o imobiliza no chão, enquanto o outro avança para matá-lo. Mas Thorfinn rapidamente agarra a adaga na cintura do inimigo e a usa para esfaqueá-lo na garganta antes de desviar do ataque do outro homem e matá-lo também. Ele decide tentar fugir, mas de repente mais dois guardas chegam àquela posição e ele é forçado a lutar e matá-los também. Quando a noite cai, ele começa a fugir, pois sofreu um ferimento de flecha enquanto os cães o perseguem, liderados pelos soldados inimigos. Ele consegue escapar de alguma forma, mas por causa da exaustão e da perda de sangue, acaba desmaiando perto do rio. No dia seguinte, ele é encontrado por uma senhora idosa e sua filha que estavam passando pela margem, e ela leva Thorfinn para sua casa, enfaixa-o e o coloca na cama. Depois de um tempo, ele acorda e fica completamente chocado ao se ver nessa posição, mas olha em volta e vê uma inofensiva senhora idosa e uma garota preparando comida. Ele rapidamente olha ao redor e encontra suas adagas, só por precaução, mas a senhora idosa diz-lhe para não se preocupar. Ela o convida a se sentar com eles à mesa, e assim que ele começa a comer, não consegue parar porque está faminto. A velha sorri para ele enquanto a jovem expressa sua preocupação, dizendo que ele não parece ser da Inglaterra, e diz que ele pode ser uma criança viking, e abrigá-lo poderia significar muitos problemas para eles. A velha a interrompe, no entanto, dizendo à garota que Jesus nunca a perdoaria se ela recusasse ajudar uma criança. De repente, a garota começa a coçar a cabeça e percebe horrorizada que Thorfinn está coberto de pulgas.
A velha senhora o leva para fora à noite e começa a pentear seu cabelo, tirando suas pulgas, enquanto lhe conta que tinha um filho da idade dele. Mas ele acabou morrendo há 2 anos por causa de uma febre. De repente, um soldado inglês a cavalo se aproxima e pergunta se ela viu um menino de aparência suspeita, que na verdade é um batedor dos vikings. Thorfinn fica tenso e pega sua adaga por trás dele, mas a velha, apesar de saber que procuravam Thorfinn, diz que não viu ninguém assim. Quando o soldado pergunta quem é o menino, ela simplesmente responde que é seu filho. O soldado se afasta e os dois voltam para dentro da cabana. A noite cai e a garota está indignada com a mãe por proteger um batedor viking e mentir para um soldado, enquanto a velha argumenta que o menino é apenas uma criança. Thorfinn, no entanto, simplesmente se move em direção ao fogo e pega uma tocha antes de dizer à velha para fugir. Sem dizer outra palavra, ele corre em direção à costa e incendeia toda uma cabana, sinalizando a Askeladd que não há soldados por perto agora. Muitos aldeões correm em direção ao fogo para ver o que está acontecendo, enquanto alguns guardas correm para apagá-lo, mas um deles é o soldado que procura Thorfinn e o reconhece sacando sua espada. Thorfinn mata 3 dos soldados enquanto os espectadores assistem horrorizados, incluindo a velha que o abrigou. O último soldado tenta atacar, mas Thorfinn desvia imediatamente e o apunhala 2 vezes nas costas e no peito, matando-o imediatamente. Ele olha para a velha e grita para ela fugir, dizendo que ela vai morrer se ficar aqui, enquanto o resto dos aldeões começa a se dispersar. A velha simplesmente chora enquanto os vikings finalmente desembarcam seus barcos e começam a invadir a aldeia, matando cada pessoa que cruzam e queimando todo o lugar até virar pó. Os invernos chegaram novamente e Askeladd quer conseguir o máximo de ouro possível antes que a neve comece e a luta se torne mais difícil, mas a campanha na Inglaterra foi interrompida por causa da neve. Então ele volta os olhos para a França, porque todos sabem que a França não consegue nem vencer uma criança de fralda com uma pistola de água. Eles observam uma batalha entre 2 facções opostas das forças francesas para ganhar o controle do reino. O exército que está sitiando parece ter um comandante idiota que não sabe nada sobre táticas de guerra, e apesar de terem números maiores, continuam enviando suas tropas para as muralhas, apenas para serem repelidos por uma força muito menor. Askeladd observa a batalha, e após vê-los serem derrotados novamente e recuarem, ele sorri e diz às suas tropas que vão roubar todos os tesouros desses idiotas. Todos os seus seguidores pensam que ele quer lutar contra as pessoas que estão sitiando porque parecem ser estúpidas. Eles estão em uma posição ruim, mas Askeladd diz a eles que vão lutar ao lado deles e capturar o castelo para eles. Eles parecem um pouco surpresos, mas decidem confiar nele, não importa o que. Askeladd chama Thorfinn, que agora cresceu e se tornou um adolescente emo que empunha 2 adagas no campo de batalha e é um dos guerreiros mais ferozes do exército deles. Ele diz a Thorfinn que precisa ir ao comandante do Exército Vermelho e dizer a ele que ele é péssimo em batalhas e não sabe o que está fazendo. Se ele quer vencer, precisa fazer um contrato com eles e dar metade do ouro capturado após a tomada do castelo. Ele diz para ele entregar esta mensagem e, em seguida, ficar dentro do acampamento para observar a estupidez deles e relatar se estão planejando algum movimento estúpido. Thorfinn, no entanto, encara Askeladd antes de dizer que está lutando no campo de batalha há mais de 4 anos e já matou inúmeros homens por ele, mas não recebeu o que merece. Askeladd zomba dele e diz que lhe dará um monte de moedas de ouro depois. Mas Thorfinn fica furioso e diz que quer seu duelo contra ele para poder matá-lo e vingar a morte de seu pai. Todos os outros homens ficam chocados com essa declaração, enquanto Askeladd olha para ele e promete que se ele trouxer a cabeça de um comandante, então ele duelará com ele. Thorfinn não diz mais nada e corre em direção ao acampamento do Exército Vermelho. Ele chega ao acampamento ao cair do sol, mas é parado pelos guardas que se recusam a deixá-lo entrar e acham que ele pode ser um espião enviado pelo Exército Azul e tentam capturá-lo, mas Thorfinn já está farto e agarra o braço de um dos soldados, torce-o e põe uma adaga em seu pescoço, dizendo para levá-lo ao seu líder. Ele finalmente chega numa mesa de jantar, onde um anão consanguíneo que se parece mais com um animal do que com um humano está sentado e devorando comida. Thorfinn diz a ele que está aqui para entregar uma mensagem e informa que seu líder, Askeladd, está estendendo a mão da amizade e parceria, que é a única chance que Fati tem para vencer esta batalha contra o Exército Azul. Se ele aceitar, então o forte será atacado na manhã seguinte e cairá à noite. Mas se ele recusar, o exército de Askeladd o destruirá amanhã e receberá pagamento do Exército Azul em vez disso. Gordinho tenta ameaçar Thorfinn, dizendo que pode cortar sua garganta agora, mas ele responde que se morrer, Askeladd automaticamente assumirá que a resposta foi não, e ele será atacado amanhã. Sem outra escolha, Fat concorda e Thorfinn sai para enviar um sinal a ele através de uma série de flechas de fogo. Na manhã seguinte, o Exército Vermelho se posiciona e se prepara para sitiar o castelo mais uma vez, mas não há sinal de Askeladd e seu exército, deixando Fat paranoico.
Thorfinn diz a ele apenas para atacar e que os vikings logo se juntarão. Então, Fati envia seus homens para atacar os portões mais uma vez, enquanto o Exército Azul os elimina um por um à distância com suas bestas. Thorfinn pergunta a um dos soldados quem é o general do Exército Azul, e ele aponta para um soldado usando um capacete ornamentado, e foi isso para Thorfinn, que começa a correr em direção ao castelo a toda velocidade. Nesse momento, as árvores atrás do Exército Vermelho começam a farfalhar e centenas de vikings emergem delas, carregando vários barcos longos em seus ombros e correndo a toda velocidade em direção ao castelo. Isso choca cada pessoa, enquanto correm o mais rápido que podem e lançam os navios longos no rio antes de subirem a bordo e começarem a navegar em torno do castelo, para entrar na aldeia atrás dele. Os soldados no topo rapidamente começam a atirar nos vikings com suas bestas, quebrando seus escudos, mas do outro lado, Thorfinn já pulou o rio e está escalando aquela parede como o Homem-Aranha, subindo antes de matar um monte de pessoas, o que atrai toda a atenção para ele enquanto os inimigos ficam chocados que uma criança pode entrar no castelo deles dessa forma. Isso facilita o trabalho de Askeladd, pois ele rapidamente aterrissa em solo firme, enquanto Thorfinn começa a se dirigir em direção ao general. Um dos soldados tenta atacá-lo, mas ele corta os dedos dele com sua adaga antes de pegar sua espada e fazer uma impressão de Zorro. Todos os soldados sacam suas espadas, mas não são nada enquanto ele abre caminho até o general, matando qualquer um que ouse atrapalhar seu caminho antes de desviar dos outros soldados e ir direto para o general. Antes que o general possa sequer sacar sua espada, Thorfinn usa a própria espada para decapitá-lo em um golpe rápido, encerrando sua vida instantaneamente. A cabeça, no entanto, acaba caindo na água e ele quer mostrá-la a Askeladd. Então ele mesmo pula na água para recuperá-la, deixando todos os inimigos completamente confusos. Askeladd, por outro lado, aterrissa no chão e começa a devastar todos os soldados inimigos com seu próprio exército. E mesmo que enviem reforços, eles não são nada para suas tropas, que destroem e saqueiam tudo o que conseguem. Quando o comandante do Exército Vermelho consegue romper a porta da frente, percebe que todos os inimigos foram completamente mortos, e fica horrorizado ao saber que os vikings levaram cada pedaço de ouro que puderam encontrar e partiram. Thorfinn finalmente agarra o Drakkar e sai da água, jogando a cabeça do general na frente de Askeladd, dizendo-lhe para lutar com ele agora, pois conseguiu a cabeça do general. E como prometido, Askeladd diz a ele que aceita o duelo, mas que lutarão em terra firme e não em um barco. Eles finalmente chegaram à aldeia a qual Askeladd e sua companhia pertenciam, e ainda parece ser fértil o suficiente para que possam deixar as ovelhas pastarem. Assim que seus longboats se aproximam da terra, todos os aldeões se reúnem para receber os heróis, que conquistaram muitas vitórias e trouxeram troféus de todo o mundo. Eles descarregam todo o tesouro na terra e Thorfinn simplesmente passa por cada aldeão, até esbarrar em um dos jovens, que imediatamente lhe diz para se desculpar, mas um olhar de Thorfinn foi suficiente para assustá-lo completamente, fazendo-o recuar. Askeladd vai até o chefe da aldeia para discutir a divisão do dinheiro e as outras coisas, antes de pedir que ele seja a testemunha do seu duelo. Finalmente, eles vão para um terreno, onde a multidão os cerca enquanto Askeladd e Thorfinn se enfrentam. Todos os aldeões estão chocados ao ver um menino pequeno desafiando o invicto Askeladd em um duelo, e acreditam firmemente que ele vai ter uma morte muito triste. Mas Bjorn parece estar observando com muito cuidado, pois sabe que Thorfinn ficou muito mais forte do que era antes. A batalha começa, e Askeladd imediatamente tenta distraí-lo, perguntando quantos anos ele tem agora e se ele cresceu, mas Thorfinn não responde. Askeladd então começa a falar novamente sobre como ele era muito pequeno quando costumava segui-los, mas Thorfinn entende suas táticas cruéis e imediatamente pula para um ataque direto no pescoço, mas Askeladd consegue desviar a tempo de se salvar. Thorfinn começa a empurrá-lo para trás com ataques implacáveis, enquanto Askeladd simplesmente desvia e tenta bloquear seus golpes, antes de perceber que pode estar em apuros se não reagir, então ele tenta desferir um ataque massivo e o empurra de volta. Thorfinn, no entanto, avança para outro ataque enorme e bloqueia a espada com uma de suas adagas enquanto aponta a outra adaga para os dedos dele, mas Askeladd é muito intuitivo e imediatamente deixa a espada no ar, o que o faz ficar desarmado. Antes que Thorfinn pudesse atacar, no entanto, Askeladd tenta agarrar suas mãos, mas Thorfinn imediatamente recua, dando-lhe a chance de pegar sua espada caída. Askeladd de repente começa a falar com Thorfinn, afirmando que ele nem lembra quem era seu pai ou qual era o nome dele, dizendo que devia ter sido um homem muito fraco e insignificante, caso contrário, certamente se lembraria dele. Isso enfurece Thorfinn imensamente, enquanto ele grita e avança com um corte forte e amplo, que é exatamente o que Askeladd queria que ele fizesse, e imediatamente contra-ataca e o empurra para o chão antes de deslocar seu ombro e vencer a luta. Ele se afasta, dizendo a Thorfinn que ele ainda precisa trabalhar muito se algum dia quiser ter alguma chance de derrotá-lo. Naquela noite, todos se sentam dentro da tenda quente para comer muita comida e beber uma boa bebida, pois finalmente estão de volta em casa comemorando sua vitória. Mas Thorfinn não está em lugar nenhum.
pois está no barco de seu pai, onde sente conforto e segurança, apesar do frio intenso. Ele dorme lá enquanto está sentado, sonhando com seu pai conversando com ele, quando de repente sente o braço de alguém se aproximando dele, e imediatamente pega sua adaga e a aponta para a garganta do agressor. Acontece que é apenas uma menina escrava que cai tremendo, dizendo a ele que foi instruída por Askeladd a levar-lhe algo para comer. Ele começa a comer sua comida vorazmente, enquanto a garota pergunta por que ele está lá fora e se ele também é um escravo. Ele a olha com nojo e diz que ela é uma guerreira, ao contrário dela, e se ele estivesse no lugar dela, teria matado o dono e fugido, matando qualquer um que tentasse persegui-la. Deus, esse cara não tem charme nenhum. Os invernos finalmente acabaram e os vikings continuam sua missão de capturar toda a Inglaterra. Eles marcham até Londres, onde se deparam com uma muralha gigante diante de Thorkel, o Alto. Ele costumava ser membro dos vikings e lutou ao lado de Thor, mas por algum motivo, agora decidiu ficar do lado dos ingleses e está agindo como seu comandante. Os navios vikings atacaram implacavelmente, mas Thorkel é um homem de força extraordinária e poder monstruoso, que simplesmente lança um machado e esquarteja um grupo de homens enquanto ri o tempo todo. Isso diminui o moral do exército, que está extremamente assustado com essa besta monstruosa. Considerando as perdas que estão sofrendo, Flock decide ir conversar com Thorkel, que ele acredita estar trabalhando com os ingleses por dinheiro. Então ele navega até a ponte, onde imediatamente começa a ser alvejado pelos arqueiros, enquanto grita para eles que está ali com uma mensagem. Finalmente, Thorkel emerge e interrompe os arqueiros, antes de cumprimentar Flock como um velho amigo. Flock diz a ele que o rei da Dinamarca quer que ele deixe o lado dos ingleses e se junte novamente ao seu exército, e ele o perdoará por trair os vikings e deixará que ele tenha sua vida e sua glória. Mas se ele recusar, será morto sem nenhuma piedade. Ele lhe diz que o rei da Dinamarca está até disposto a pagar o dobro do que o rei da Inglaterra está disposto a pagar. Thorkel pensa por um momento, mas então responde que a Inglaterra é extremamente fraca em termos de força militar quando comparada aos vikings, e, se deixada por conta própria, perderá a guerra em alguns dias. Flock pensa que Thorkel finalmente está voltando à razão quando ele de repente traz uma pedra enormemente grande em seus ombros e diz a Flock que se ele se juntar aos vikings, a guerra acabará imediatamente e não será divertida o suficiente. Ele afirma que quer estar no exército da Inglaterra, porque é divertido lutar contra os vikings, pois eles são oponentes mais fortes. Flock imediatamente grita para suas tropas recuarem, enquanto Thorkel joga a pedra gigante sobre eles e ordena que suas tropas os bombardeiem com flechas enquanto recuam o mais rápido possível. Os vikings decidem lançar um ataque completo com um monte de navios longos enquanto são alvejados pelos ingleses. Felizmente, no entanto, conseguem alcançar a ponte e imediatamente começam a tentar cortar a base. Eles começam a jogar pedras, mas os vikings são muito tenazes e ignoram os ataques enquanto cortam toda a ponte. Thorkel, no entanto, não é uma pessoa que você pode ignorar, enquanto ele traz um tronco inteiro com uma ponta afiada e joga no navio, destruindo-o completamente. Ele começa a jogar vários desses troncos, causando muita confusão, e quando termina, todos os navios foram destruídos e todas as tropas foram mortas, e os restantes recuam. Os ingleses pareciam rejubilar, pensando que finalmente venceram, quando de repente perceberam que um navio longo se aproximava com Askeladd, suas tropas, e Thorfinn na vela, segurando um escudo. Askeladd deu a Thorfinn o objetivo de matar Thorkel, e prometeu-lhe que, se conseguir fazê-lo, será recompensado com um duelo. Os inimigos imediatamente começam a atirar pedras e flechas, mas Askeladd consegue aproximar o navio o suficiente para que Thorfinn possa pular. Thorkel imediatamente percebe a fome nos olhos de Thorfinn e grita para os outros soldados que não devem tocá-lo e que ele lutará sozinho com ele. Thorfinn pula na ponte enquanto Thorkel tenta fazer um home run com seu tronco gigante, mas Thorfinn desvia do golpe antes que Thorkel tente atingi-lo de novo e de novo. Mas, por causa do seu tamanho pequeno, Thorfinn consegue desviar dele todas as vezes. Thorkel olha para ele e sorri amplamente antes de jogar seu tronco na água e dizer que lutará com ele desarmado, 1 contra 1. Isso surpreende Thorfinn, mas ele continua a atacar, apenas para ver um soco massivo vindo em sua direção a uma velocidade tremenda, que ele de alguma forma consegue desviar, percebendo que se ele for atingido uma vez por um soco assim, ele provavelmente morrerá no impacto. Antes que Thorkel possa recuar, no entanto, Thorfinn consegue fazer um corte em seu pulso. Mas por causa de seus músculos protuberantes, o corte não é profundo o suficiente para atingir veias vitais. Thorkel fica ainda mais feliz e avança com uma rajada de socos enquanto Thorfinn mal consegue desviar deles antes de partir para um contra-ataque. Mas Thorkel recua e desvia para o lado. Thorfinn percebe que todos os seus pontos fracos estão muito altos e que ele precisa enganá-lo, então corre em sua direção, enquanto finge um ataque baixo, forçando Thorkel a chutá-lo, mas ele desvia do chute e chuta-o na parte de trás da perna, fazendo-o perder o equilíbrio e imediatamente tenta apunhalar seu rosto, mas para sua surpresa, Thorkel usa a mão como escudo e leva a facada na mão antes de jogá-lo no chão. Ele começa a golpeá-lo repetidamente, enquanto Askeladd o observa de baixo e decide que provavelmente vai morrer e recua com seus homens.
Torkel para vê-los recuar e diz a Thorfinn que ele parece estar encurralado aqui, enquanto ele permanece imóvel em seus braços. Antes que ele possa reagir, no entanto, Thorfinn usa sua outra lâmina para cortar seus 2 últimos dedos e se liberta, recuando contra a parede muito ferido. Torkel fica insanamente impressionado com este jovem rapaz e pergunta a ele quem era seu pai. Thorfinn responde que é filho de Thors, o que imediatamente acende uma luz na cabeça dele, enquanto lembra-se das inúmeras batalhas que lutou ao lado do pai dele, mas antes que pudesse dizer algo, Thorfinn mergulha na água e nada embora enquanto Torkel grita para ele voltar outro dia para que possam lutar novamente. Thorfinn nada por uma longa distância antes de emergir da água turva, com um tornozelo torcido, um ombro deslocado e várias costelas quebradas. Ele volta ao exército de Askeladd, enquanto pensa sobre sua derrota esmagadora, enquanto eles decidem se retirar da posição e atacar em outro lugar. Askeladd e seu exército descansam nas vilas enquanto decidem seu próximo plano. E pela manhã, enquanto conversava com Thorfinn, eles notam um cavaleiro passando pelo acampamento. Ele manda parar o cavaleiro e descobre que ele pertence ao exército do príncipe Canuto, que é o segundo na linha de sucessão ao trono da Dinamarca. Aparentemente, ele foi deixado lá com 4.000 homens para capturar a ponte de Londres, mas um dia, por tédio, Torkel decidiu tirar suas tropas e atacar o acampamento deles em plena luz do dia. Ele usou o topo de seu tronco de madeira para achatar qualquer um que aparecesse na sua frente, e mesmo tendo apenas 400 homens, conseguiu matar quase todas as tropas antes de capturar o príncipe Canuto. Ele diz a Askeladd que vai pedir ajuda ao exército principal para que possam reunir homens para proteger o príncipe, e pede a assistência dele também. Askeladd tira sua espada e, sem hesitar, decapita o mensageiro, chocando todas as pessoas ao seu redor. Bjorn pergunta o que ele está planejando, e ele diz que eles vão libertar o príncipe por conta própria sem a ajuda de ninguém, pois independentemente de quem queira o príncipe de volta, estarão dispostos a pagar um preço alto, seja o rei da Inglaterra ou o rei da Dinamarca. Com isso, ele reúne suas tropas para lutar contra o poderoso Torkel, o Alto. Torkel capturou o príncipe e agora o está transportando pela floresta para encontrar o exército principal do rei da Dinamarca, pois, por algum motivo, ele quer chamar sua atenção. Enquanto caminha pela floresta, no entanto, ele de repente sente que está sendo observado por alguém e para toda a caravana. Ele pega uma das lanças e olha ao redor antes de lançá-la em direção à colina, matando imediatamente um dos homens que pertenciam ao príncipe Canuto. Os soldados se mostram do alto da colina e anunciam que são homens do príncipe e estão aqui para libertar o príncipe, antes de anunciar que são 2.000 homens. Torkel chama isso de besteira, pois, segundo ele, ninguém revelaria seu verdadeiro número a menos que estivesse mentindo. No entanto, ele imediatamente deixa o príncipe e seus cúmplices saírem de sua custódia e irem para o lado de seus soldados, chocando a todos. Ele então dá um passo à frente e diz ao comandante que agora que ele não tem o príncipe Canuto, o comandante não pode dar desculpas sobre como não foi capaz de vencer porque estava com medo de que o príncipe se machucasse. Ragnar, o professor e cuidador do príncipe, diz aos homens para recuarem imediatamente, pois a segurança do príncipe é a mais importante, mas por causa das provocações constantes de Torkel, os homens ficam agitados e sacam suas espadas para a batalha. Uma batalha massiva estoura onde forças de ambos os lados lutam ferozmente, mas Torkel decide se tornar uma lâmina B e começa a cortar pessoas em pedaços com seus enormes machados de batalha, como se fossem pedaços de carne em um liquidificador. Sua demonstração agressiva de força assusta a todos enquanto ele mata vários homens e corta árvores simultaneamente com um único golpe de seu machado. Ragnar grita para que se afastem e protejam o rei, pois não quer uma repetição da Batalha da Ponte de Londres, mas Torkel não é do tipo que recua e continua matando todos, parecendo desapontado porque só parecem haver apenas 400 homens contra ele, o que não é nada divertido. No outro extremo, Askeladd está pronto com sua unidade e espalha gasolina por toda a floresta antes de incendiá-la. Torkel imediatamente detecta o cheiro de carvão e olha ao redor para ver um grande incêndio florestal começando. O fogo alcança a batalha e começa a queimar pessoas vivas, enquanto a fumaça densa dificulta ver o que está acontecendo ao redor. Suas tropas o aconselham a recuar, pois essa calamidade natural não é algo que eles previram. Mas Torkel é extremamente intuitivo e reconhece que isso não é um desastre natural, mas alguém intencionalmente incendiando toda a floresta. Askeladd e o grupo olham para os homens em chamas no chão antes de ele dar a Thorfinn o sinal para seguir em frente, enquanto é molhado com água sobre sua capa e recebe o cavalo mais rápido para ir buscar o príncipe de volta para Askeladd. Ele avança destemidamente para o fogo com seu cavalo, enquanto as tropas de Torkel conseguem localizar a posição do príncipe e cercá-lo completamente, matando os homens que o defendem. Antes que possam recapturá-lo, no entanto, Thorfinn se interpõe, jogando sua capa fora e dizendo ao príncipe para ficar onde está, pois ele veio para salvá-lo. Os homens não pensam muito nele e decidem atacá-lo, mas Thorfinn imediatamente desvia e esfaqueia o cara no pescoço, matando-o imediatamente. Todos os inimigos se retesam com essa demonstração de agilidade e habilidade, quando de repente Torkel chega da fumaça, saudando Thorfinn como um velho amigo, dizendo que sentiu falta dele. Ele mostra a todos os dedos que Thorfinn cortou e diz para não subestimá-lo ou eles morrerão mais rápido do que podem piscar.
Ele olha para Thorfinn e pergunta se ele é realmente o filho de Thor e pergunta como ele conhece o pai dele. Thorkel responde que lutou ao lado de Thor por muitos anos e afirma que Thor é a única pessoa no mundo inteiro que é ainda mais forte do que ele. Depois de dizer isso, Thorkel recua na fumaça, dizendo a Thorfinn que está entregando o príncipe a ele por agora, mas ele precisa correr o mais rápido possível porque Thorkel o estará perseguindo constantemente. Thorfinn traz Canute e o resto de seus homens de volta para Askeladd, que se curva diante do príncipe enquanto Ragnar o repreende, dizendo que incendiar a floresta enquanto o príncipe também estava lá dentro foi uma jogada tola e imprudente, mas diz a ele que só pode confiar a segurança do príncipe a ele agora. Askeladd marcha pelo terreno, tentando escapar de Thorkel, que está em seu encalço, tentando recapturar o príncipe Canuto, e Askeladd sabe que suas forças são muito menores do que as de Thorkel, e que não serão páreo para ele. Ele continua andando e se aproxima de uma margem de rio, onde encontra um homem pescando em um barco. Ele pergunta se ele pode entregar uma mensagem ao comandante do pequeno reino de Gales do outro lado do rio, e ele concorda. Ele lhe entrega uma carta e diz para se apressar antes de voltar para suas tropas e começa a marchar novamente. Eles param perto de uma colina, e um dos homens de Askeladd, que tem uma audição extremamente boa, escuta por atividade, enquanto Ragnar, o gordo, chora sobre como deveriam continuar marchando e não parar. Askeladd chega à cena, e o cara chinês esquisito com a boa audição informa o que Thorkel ganhou muito terreno, e está a apenas um dia de marcha deles. Isso coloca as tropas em modo de pânico, quando de repente, o cara chinês manda todos pararem de falar enquanto ele ouve um pouco mais antes de apontar para uma colina, afirmando que há 2 espiões lá. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, no entanto, os espiões fugiram imediatamente. Askeladd diz às suas tropas que precisam marchar imediatamente e elas começam a andar. As tropas estão começando a se sentir cansadas de caminhar na terra, pois estão muito mais acostumadas a navegar no mar. Mas elas se forçam a caminhar, caso contrário serão mortas por Thorkel. A noite cai e todos dormem de exaustão, exceto Askeladd, que decide o que fazer a seguir. Bjorn se aproxima e diz a ele que deveria descansar um pouco também, pois já está acordado há dias. Mas Askeladd lhe diz que não tem tempo suficiente e que precisam se mover se quiserem viver. Ele se levanta mais uma vez e ordena que suas tropas comecem a caminhar novamente enquanto acordam resmungando e iniciam sua marcha mais uma vez através da chuva e da lama, ficando tão cansados que dormem sempre que tem tempo, e depois de um tempo, alguns até começam a adormecer enquanto caminham. Ragnar começa a ficar nervoso e pergunta a Askeladd qual é o seu plano, mas ele manda-o calar-se enquanto chegam a uma clareira com uma estrutura de pedra no meio onde estão 2 homens encapuzados. Askeladd se aproxima deles e ajoelha-se, agradecendo-lhes por virem em seu auxílio antes que um navio de guerra gigante surja da densa neblina. Eles atravessam o rio para o reino de Gales, que sempre tem medo de ser invadido pelas forças inglesas. Então, eles decidem formar uma aliança com os dinamarqueses. As tropas se sentem muito mais rejuvenescidas agora, que não têm medo de serem mortas enquanto dormem por Thorkel ou seus homens. Ragnar elogia Askeladd por sua engenhosidade antes de dizer para ele pedir ao comandante os navios de guerra para que possam subir o rio e chegar ao exército principal. Askeladd, no entanto, recusa, dizendo que o país de Gales é um pequeno reino e não pode oferecer 3 navios de guerra a eles. Ele diz a ele que eles vão marchar pelo reino para se juntar ao exército principal, mas Ragnar diz a ele que é muito perigoso para o príncipe atravessar a Inglaterra. Askeladd chama Thorfinn e designa-o como guarda-costas pessoal de Canute, dizendo a Ragnar que ele é um dos melhores lutadores de toda a sua força e protegerá Canute. Thorfinn olha irritado para Askeladd, antes de dizer que concordará em fazê-lo, se ele prometer outro duelo quando isso terminar, e ele concorda. Thorfinn olha para o príncipe, que parece mais uma princesa, e imediatamente se esconde atrás de Ragnar ao se assustar com Thorfinn. O comandante de Gales caminha em direção a Thorfinn, pensando que ele é o próximo príncipe, mas Askeladd o redireciona para Canute, que o comandante pensou ser a esposa de Thorfinn. Ele diz que Canute parece um fraco, o que enfurece Ragnar. Mas antes que ele possa dizer algo, o comandante pergunta a Canute se ele promete ficar fora do assunto de Gales e nunca invadi-lo quando assumir o trono da Inglaterra. Canute se esconde atrás de Ragnar e sussurra algo em seus ouvidos antes de Ragnar começar a dizer ao comandante o que o príncipe quer, mas o comandante manda ele calar a boca pois estava falando com o príncipe. Ele então lhes diz que vão falar mais tarde antes de se afastar. Eles começam a marchar novamente enquanto o comandante diz a Askeladd que já conversou com as pessoas do reino vizinho e que estão dispostas a ajudá-los. Eles finalmente chegam a um ponto onde veem 2 caras com capas parados na estrada, quando de repente Bjorn chega perto de Askeladd e lhe diz que o cara chinês com orelhas esquisitas ouviu-os conspirar contra eles e acha que isso é uma armadilha. Askeladd imediatamente impede o comandante de se aproximar deles, e de repente um grupo de arqueiros emerge do topo da colina, disparando flechas sobre eles. O cavalo de Askeladd é atingido por várias flechas, mas, felizmente, ele consegue saltar sem ser atingido. Askeladd grita para suas tropas não retaliar enquanto olha para o cara à sua frente e grita, perguntando o que ele quer.
O cara se apresenta como Acer e diz que não pode deixar os vikings entrarem no reino por nenhum motivo, e que os matará imediatamente se avançarem mais. As tropas de Askeladd parecem tensas, mas Bjorn lhes diz que isso é apenas encenação, pois se realmente quisessem matá-los, teriam feito isso de imediato na primeira tentativa, em vez de mirar nos cavalos. De acordo com ele, eles estão fazendo isso apenas para mostrar sua força e tentar obter um acordo melhor dessa negociação. Acer grita para eles que vai capturá-los todos e então usar a princesa Canuto como refém e escudo para entrar em negociação com o rei da Dinamarca. Ouvindo isso, Askeladd traz a princesa para a linha de frente, que está parecendo um peixe fora d'água, parada ali estranhamente, sem saber o que fazer. Askeladd diz para ele ameaçar Acer e dizer que vai comer a bunda deles, mas a princesa acaba se escondendo atrás de Ragnar, e apesar de quantas vezes Askeladd tenta, ele não cede. Finalmente, Askeladd olha para o general do país de Gales e diz-lhe que vai revelar seu plano a Acer e resolver isso rapidamente enquanto ordena que suas tropas recuem. Ele, acompanhado pelo general do país de Gales, caminha em direção a Acer para a negociação. Ele diz às suas tropas para recuarem, pois não tem medo dos dinamarqueses. Mas assim que não há ninguém por perto, ele pede desculpas por essa demonstração e diz a Askeladd que não pode deixar que eles sejam vistos como fracos, pois isso afeta o moral dos homens. Askeladd lhe diz que só quer atravessar suas terras e nada mais. Mas Acer responde que também tem uma reputação a manter, e não pode permitir que os dinamarqueses simplesmente atravessem seu reino sem interrupções. Ele diz a Aster que é filho de Lídia, uma mulher de ascendência galesa, que descende da linhagem de sangue do rei Arthur, o famoso herói da Bretanha. Ele conta que há mais de 60 anos, um lorde dinamarquês invadiu Gales e acabou saqueando a região, levando sua mãe como uma de suas concubinas. E Askeladd nasceu e foi criado como seu filho bastardo. Aster fica chocado e não sabe o que dizer, pois eles costumavam acreditar que a linhagem do grande herói rei Arthur havia morrido com Lídia. No entanto, ele pede algum tipo de confirmação, e o general do país de Gales garante, afirmando que há meio século, quando Askeladd ainda era um menino, ele trouxe uma Lídia muito frágil e agonizante de volta ao país de Gales para que ela pudesse ser enterrada ao lado de seus ancestrais. Askeladd olha para eles e diz que odeia os dinamarqueses igualmente e planeja colocar Canuto no poder enquanto ganha seu respeito para que possa controlá-lo de dentro. Assar começa a rir deste plano incrível que Askeladd criou e diz a ele que precisa entregar todas as armas para ele, pois fará parecer que eles são prisioneiros para que fiquem seguros, e Assar não perca o respeito. Askeladd concorda e volta para suas forças, dizendo-lhes para renderem suas armas, e eles o fazem sem questionar. Ele então vai até Ragnar e lhe diz para entregar sua arma, mas ele se recusa, dizendo que precisa proteger Canute e não entregará sua arma. Askeladd olha para Thorfinn e diz-lhe para entregar a adaga, mas ele olha para ele e diz para sair antes que ele o esfaqueie. Askeladd acaba deixando-os em paz, pois sabe que é melhor do que discutir com idiotas teimosos. Acer escolta todas as forças dinamarquesas sob o disfarce de serem prisioneiros, enquanto os galeses os observam dos arbustos, pois ouviram histórias sobre como os dinamarqueses são monstros ferozes, que comem humanos com um pouco de maionese no café da manhã. Depois que o território foi atravessado, Askeladd começa a liderar o caminho novamente, enquanto Thorfinn se senta atrás com a princesa. Ele percebe a princesa olhando para ele várias vezes, então ele diz para falar se quiser dizer algo, caso contrário, parar de olhar para ele. E a princesa responde que ele não é um covarde e só se recusa a falar muito porque é um membro da realeza. E suas palavras têm repercussões. Ragnar e Askeladd ficam chocados ao ver Canute conversar com outra pessoa além de Ragnar. Thorfinn olha para ele e o chama de covarde mais uma vez, o que irrita Canuto, que se levanta e começa a dizer a Thorfinn que ele não tem ideia de como suas palavras podem causar uma guerra total. E é por isso que ele não pode entrar em um acordo de qualquer tipo sem pensar bem. Os invernos chegaram mais uma vez enquanto atravessam um terreno difícil do reino inglês. Cercados pelos inimigos, eles não têm para onde ir e ninguém a quem pedir ajuda enquanto caminham pela neve profunda, parando para descansar apenas algumas vezes durante o dia. Um dos caras começa a recontar a história de Thor para o padre, contando como ele era um guerreiro que derrotou 30 dos seus homens com as mãos vazias, sem matar nenhum deles, mas acabou morrendo por causa de seu amor inabalável pelo filho. Isso realmente interessa ao padre, que acha que um homem assim deve ser cristão, pois ele acredita que todos os dinamarqueses são monstros cruéis, enviados a este planeta para destruir a humanidade. Mas os soldados dizem a ele que ele era um nórdico, que adorava o deus nórdico, mas acreditava que matar não é uma maneira de levar a vida, e afirmava que um verdadeiro guerreiro nunca precisa de uma espada. O padre ouve tudo isso e bebe um monte de bebida antes de dormir novamente. Naquela noite, os homens começam a marchar novamente, enquanto Ragnar reclama com Askeladd, dizendo a ele que eles deveriam ter esperado o inverno, pois não tem mais comida disponível nem abrigo para protegê-los da tempestade. No entanto, Askeladd diz a ele que continuarão avançando, não importa o que aconteça. Ou então simplesmente sucumbirão à morte. O chinês com as orelhas estranhas diz que consegue ouvir um monte de barulho por perto. Todos ficam em alerta, mas ele diz que consegue ouvir mulheres e crianças, assim como homens. Eles imediatamente percebem que deve haver uma aldeia por perto.
Eles olham através da tempestade e finalmente avistam luz saindo das casas ao longe em uma pequena vila. Todos se movem em direção à vila enquanto o padre corre rapidamente e começa a gritar para os aldeões fugirem, pois os dinamarqueses estão vindo para matá-los. Mas antes que ele pudesse ir muito longe, é capturado pelos homens e espancado brutalmente. Bjorn entra em uma casa cheia de crianças, uma mulher e um homem. Ele se aproxima deles e pega uma das tigelas antes de provar. Ele não gostou do sabor do mingau que estava comendo, então cospe e joga a comida no chão, o que enfurece a mulher, que se levanta e diz a ele para não desperdiçar comida. Bjorn, no entanto, é um grande tolo e imediatamente soca a mulher, enquanto as crianças começam a chorar. O marido rapidamente tenta levantá-la, mas Bjorn coloca uma espada perto do rosto dele e diz para tirar toda a comida imediatamente se quiser viver, o que o homem faz. As forças de Askeladd juntam todos os aldeões em um grupo e levam toda a comida, enquanto o homem implora para que deixem pelo menos metade da comida para eles, já que podem sobreviver com essa quantidade de comida durante o inverno. Mas Askeladd diz que eles não precisam mais se preocupar em sobreviver a invernos agora. Ele vai em direção ao padre, que está amarrado a uma árvore, e diz a ele que se tentar algo assim de novo, será morto na hora. Ragnar diz a Askeladd que ele não deveria matar os aldeões, mas ele responde que não tem comida suficiente para sustentá-los. E se os deixarem ir, os inimigos saberão imediatamente suas posições. Então a única saída é matá-los. Ele chama seus homens e ordena que massacrem os aldeões, o que eles fazem sem hesitar por um único momento, e começam sua marcha novamente. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!